Primeiro, é importante a gente saber que nós temos dois tipos de, vamos chamar assim, dois tipos de DRE. O DRE contábil e o DRE gerencial. Nós vamos tratar aqui, nessa aula, do DRE gerencial. O DRE contábil, ele é uma ferramenta muito utilizada pelos contadores, né, na hora de realizar ali as obrigações contábeis. O seu contador vai preparar a sua DRE, né? Tem alguns quesitos que ele precisa seguir, é algo mais rígido que faz parte das suas obrigações contábeis. Mas o que nós vamos tratar aqui não é este DRE, é o DRE gerencial, que é um pouco mais flexível, que você pode fazer algumas adaptações para que ele possa te mostrar ali qual que é o resultado de determinado período do seu escritório. Então, existe o DRE contábil, DRE gerencial, e nós vamos tratar somente aqui no curso do DRE gerencial. E nós vamos tratar também, quando a gente fala aqui de DRE e fluxo de caixa, que são relatórios complementares, são análises complementares que a gente precisa fazer, precisamos primeiro deixar bem claro aqui qual que é a diferença entre regime de competência e regime de caixa. Então, eu gosto de trabalhar da seguinte forma: DRE com regime de competência e o fluxo de caixa, obviamente, a gente trabalha ali somente com regime de caixa, né? O DRE, existem algumas visões que trabalham aí também com regime de competência e regime de caixa. Eu opto por trabalhar o DRE regime de competência e deixar o regime de caixa só para o fluxo de caixa. Então, Eduardo, o que é isso então? O que é regime de competência? O que é regime de caixa? Vou explicar para vocês através de dois exemplos, que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Vamos supor que você realizou a venda de um serviço jurídico no valor de R$3.000 no mês de junho. Então você fez uma venda de 3.000 no mês de junho. Porém, a forma de pagamento desse serviço será em 3 parcelas de R$1.000. Junho, julho e agosto. Então, a hora que a gente for fazer o demonstrativo do mês de junho, o resultado que vai entrar lá nas minhas receitas é o valor de R$3.000, que é o valor da venda. Não quer dizer que nós recebemos esses R$3.000 em junho, mas é o valor que foi vendido em junho. Então, quando a gente trata de competência, é a data que a venda é efetivada. Já no regime de caixa, vou pegar aqui o mesmo exemplo, porém agora com o regime de caixa. Vamos supor que foi realizada a mesma venda, lá de R$3.000, com o pagamento dividido em 3 parcelas, junho, julho e julho. Então, qual será o número que a gente vai ter ali como receita no mês de junho? Teremos agora o valor de R$1.000. A venda de R$3.000 foi realizada em junho, porém o cliente só pagou R$1.000 em junho. Então, a receita que vai pro fluxo de caixa no mês de junho é o valor de R$1.000. Então, essa é a diferença. Quando a gente trata de pegar essa venda de R$3.000 realizada em junho, lá no meu DRE vai o valor de R$3.000, porém no meu fluxo de caixa vai o valor efetivamente que entrou no caixa do escritório, que é de R$1.000. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples de um modelo de DRE para que vocês possam, quem não utiliza ainda, para que possa começar a utilizar. Então trouxe um modelo bem simples, que ele é composto, item 1, a receita bruta, né? As receitas podem ser oriundas aí de honorários advocatícios, reembolsos ou receitas não operacionais.
No item 2 você contabiliza ali as suas despesas variáveis, como impostos, despesas relacionadas com as suas vendas. Aqui pode entrar alguma indicação, alguma comissão. Item 3, os gastos totais, aqui vão entrar valores como aluguel, condomínio, energia. E a diferença entre a sua receita bruta, subtraindo o item 2 e o item 3, você vai ter o seu resultado operacional líquido, né, que já é um dado muito importante para você avaliar qual que foi o seu resultado operacional líquido. Sendo positivo, a gente sempre espera que seu escritório tenha lucro, que você não feche essa conta no negativo. Então, tendo um resultado positivo, você pode alocar mais algum valor para fazer reservas e para distribuição de bônus. Então, tirando do seu resultado operacional as reservas e o bônus, vai sobrar aqui o que chamamos do seu lucro líquido, né? Então, o que sobra aí de todas as receitas que você teve, tirou os impostos, as comissões, tirou os gastos, tirou as reservas e os bônus, vai sobrar o seu lucro líquido. Eu vou deixar aqui uma planilha para vocês da seguinte forma. Já tem aqui ao longo dos meses para que vocês possam preencher e ficarem bastante atentos aí no item 4, né? Vai trazer aqui essa linha 4 e a linha 7, que são os campos mais importantes aí para vocês poderem realizar as análises. Então essa planilha ela vai estar disponível aqui embaixo para que vocês possam fazer download. E agora nós vamos falar do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É uma ferramenta que retrata aí as movimentações de entrada e saída do seu caixa, podendo ser tanto o seu caixinha, que você utiliza dinheiro em espécie aí no escritório, ou na sua conta corrente. Então ele é um relatório que traz a efetiva entrada ou saída de caixa do seu escritório. Para mim é o relatório ou a ferramenta mais importante na gestão financeira. É um relatório que o gestor financeiro precisa olhar, analisar aí quase que diariamente, né? Dependendo do fluxo do seu escritório, 3 vezes por semana pode ser o suficiente, mas é uma ferramenta que tem que ser constantemente analisada. E a gente utiliza aqui, como eu expliquei anteriormente, o regime de caixa. Então vou trazer aqui para vocês o que seria um exemplo aí do resultado final do fluxo de caixa. Depois que você insere todas as informações, você tem aqui o resultado do seu saldo bancário, saldo de caixa ao longo do tempo. Então vamos supor que a gente está realizando um planejamento, você está trabalhando no orçamento do seu escritório no mês de dezembro. Eu gosto de trabalhar sempre com 12 meses para frente, né? De 6 a 12 meses, né? 6 meses também é aceitável. O ideal é que você faça o planejamento anual e vá ajustando ali ao passar dos meses. Então vamos supor que a gente realizou um planejamento aqui em dezembro e levando em consideração as receitas previstas e as despesas previstas, esse aqui seria o resultado do meu saldo de caixa, do meu fluxo de caixa. Então, nas barras em verde que eu tenho as receitas, né? Então, tudo que eu tenho previsto aí para receber ao longo dos meses, e em vermelho as despesas. Então,
pensando muito aqui nas minhas despesas fixas, principalmente, já faço planejamento anual e já lanço no mês todo. Então, com um fluxo de caixa como esse, o que que isso me traz de resultado? Quais são as análises que a gente pode fazer, né? A gente começa aqui, isso aqui dá para a gente interpretar que nos 4 primeiros meses você está com uma boa entrada de caixa, né? Você está gerando, você tem receita para receber aqui ao longo dos primeiros 4 meses. Porém, no quinto e no sexto mês essas receitas diminuem drasticamente e você já teria problemas aí de saldo de conta aqui em meados do mês de junho, né? Porque essa linha azul, ela é o resultado acumulado do seu caixa. Então aqui depois eu vou demonstrar para vocês numa planilha também, mas a gente extrai o resultado do mês, né? Então pega aqui quanto que entrou em janeiro, quanto que saiu, deu determinado valor. Pega a mesma coisa em fevereiro, só que aí em fevereiro a gente soma o resultado de janeiro com o resultado de fevereiro, que é essa linha azul, que é o seu resultado acumulado. Então, num cenário como esse, vamos supor que estamos aqui em dezembro e você tem um cenário como esse, então você tem aqui 6 meses para melhorar as receitas do seu escritório. Então, ó, se continuar assim, se a gente não vender, não conseguir fechar mais nenhum contrato, daqui a 6 meses nós teremos problemas. Então você pode vir, você tem 6 meses, você vai trabalhar com uma certa tranquilidade, que você tem 6 meses para colocar mais contratos para o seu escritório. Então, assim, na pior das hipóteses, estamos em dezembro, se eu ficar aqui janeiro não vender nada, fevereiro não vender nada, março não vender nada, não conseguir nenhum contrato, o escritório vai ter um dinheiro, vai ter um fôlego, um saldo bancário para se sustentar. Porém, se nenhum novo contrato entrar, a partir de junho já seria um problema. Então, se você não conseguir novos contratos nos 3 primeiros meses, mas conseguir em abril, conseguir em maio, então isso já vai fazer com que essa sua linha azul aqui não atravesse o eixo do zero aqui no mês de junho, né? Então, o ponto crítico aqui que a gente precisa avaliar é quando que essa linha azul se aproxima de zero e passa a ficar negativo. Então, essa é a principal análise que a gente extrai de um fluxo de caixa. E como que a gente faz para chegar em um gráfico como esse? Aqui eu tenho uma planilha de fluxo de caixa que é a que me apresenta o gráfico que vocês acabaram de visualizar. Para chegar aqui, o que eu preciso? Contabilizar aí todas as minhas receitas ao longo do ano, as minhas despesas e o resultado e o meu saldo final. Para isso, eu tenho aqui, vamos pegar aqui o mês de janeiro, por exemplo. Tenho o meu previsto versus o realizado. Então, isso aqui, para você fazer o seu planejamento, seu orçamento anual, você vai trabalhar somente aqui na coluna de previsto. Você vai preencher com todas as previsões de receita que você tem ao longo do ano. E com o passar dos meses, você vai colocando aqui o que efetivamente for realizado. Não quer dizer que você tem aqui, vamos supor, em fevereiro você tem previsto de 5 mil, mas pode ser que algum cliente fique inadimplente e você receba só 3 mil. Então, a gente precisa fazer essa comparação. Então, para fazer o seu planejamento, vai preencher todos na coluna previsto e no decorrer dos meses você vai
atualizando aqui o que foi efetivamente realizado. Então aqui eu trago os mesmos itens do nosso plano de contas, né? Aquele plano de contas que a gente preparou, que a gente viu lá na última aula, tanto para as entradas quanto para as saídas de caixa, da mesma forma a questão de previsto e realizado. Então, todos aqueles itens do fluxo de caixa, todos aqueles itens que nós vimos naquele mind map de saída de caixa, que depois criamos o plano de contas, todos aqueles itens estão aqui. A gente vai utilizar aqui para o nosso fluxo de caixa. Pode ver que fica bastante extenso aí, mais de 100 linhas na planilha de fluxo de caixa. E aqui embaixo eu tenho o resultado de cada mês, né? Total de entradas, total de saídas, o resultado do mês, que é o saldo mensal, e as últimas 3 linhas são os saldos acumulados, tanto se você tiver uma conta caixinha e a conta corrente, né? A conta bancária do seu escritório. E aqui a última linha é a soma, simplesmente a soma do seu caixinha com sua conta corrente. Então, é uma ferramenta um pouco mais complexa, mas que você precisa mantê-la sempre atualizada, né? Isso aqui, no mínimo, 3 vezes por semana, você tem que conferir, ver se está batendo e analisar o gráfico. Então, com esses resultados aqui, saldo acumulado, com esses resultados, eu trago aqui para essa planilha e faço essa curva, que é onde a gente realiza as análises. Então, mais uma vez, volto a insistir na questão da previsibilidade. Como isso aqui é algo que a gente está fazendo com antecedência, eu estou prevendo que o escritório tem saúde financeira para se manter por 6 meses. Então você tem 6 meses para trabalhar, para aumentar as suas receitas ou diminuir as suas despesas para fazer com que essa curva altere, melhore. Então essa, para mim, é a maior vantagem, o maior benefício de você utilizar a ferramenta fluxo de caixa. Você poder fazer essas análises com antecedência. E aí você vai pensar, beleza, preciso aumentar minha receita. O que eu devo fazer para aumentar minha receita? Vou trabalhar mais o meu marketing jurídico, vou tentar fazer parcerias com sindicatos e etc. Então você, após essa análise, você precisa pensar no seu plano de ação, traçar um plano de ação que você precisa executar para melhorar a saúde financeira do seu escritório. Então, pessoal, isso é o melhor ponto de vista, né, a ferramenta que eu mais gosto de utilizar, de trabalhar, que eu acho que traz essa informação aí essencial para a gestão do escritório. E ele te proporciona ali você ter um planejamento anual, podendo trabalhar aí saldo mensal e o saldo acumulado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né, na questão aí do fluxo de caixa. E agora eu gostaria de mostrar para vocês tudo que compõe esse método, né, esse curso de gestão financeira para escritórios, né? Mais uma vez aqui estou trazendo pequenas aulas onde eu não consigo aprofundar muito cada item, mas espero estar passando para vocês aí o benefício de utilizar essas ferramentas. Porém, no curso completo, gestão financeira, temos outros itens aqui a tratar, né? Então, dentro de ferramentas gerenciais aqui, nós temos também
além de fluxo de caixa, DRE, temos a análise do capital de giro, o ponto de equilíbrio, né? Determinar aí qual que é o ponto de equilíbrio do seu escritório. Detalhamos aqui a parte de tributação, na maioria dos escritórios que estão começando e nos escritórios de pequeno porte, trabalhar com o Simples Nacional. Então, nesse item aqui eu trago exemplos, planilhas de cálculo também, para a gente calcular, para que você possa comparar, né, o cálculo do Simples do seu escritório, embora o seu contador tenha essa responsabilidade, mas é importante que vocês saibam como que chega nesse valor, né? Que você não pode simplesmente pegar uma guia que vem da sua contabilidade e pagar, né? É importante que você confira o seu faturamento, suas notas fiscais emitidas e como que chega naquele valor ali do Simples, para você não correr o risco aí de pagar algum imposto que não é devido. Então, na parte de ferramentas gerenciais, temos atividades práticas e disponibilização de planilhas, tributação, formação de preços também, abordamos vários itens aqui que compõem a formação de preços, também com casos práticos e disponibilização de planilhas para ajuda nos cálculos. Custo do funcionário, né? A gente calcula aí quanto que custa um funcionário de carteira assinada para o seu escritório. A questão dos clientes inadimplentes, que a gente realiza o cálculo do seu índice de inadimplência e também ensino aqui como calcular, como fazer os cálculos de atualização de juros e multa quando você tem um cliente inadimplente. Então, apresento, aqui eu já disponibilizo uma planilha também para vocês baixarem e fazer esses cálculos de maneira automática. Um outro ponto aqui é a questão de distribuição de honorários. Aqui uma planilha onde a gente divide por funções, né, quais os sócios que trabalharam em quais processos, quem fez a supervisão de determinado processo, quais advogados participaram daquele processo. Então, é uma planilha que pode ser utilizada aí na distribuição de honorários ou na distribuição de lucros, né? Aonde eu vou mostrar para vocês como a gente pode separar isso por processo, né? Embora a gente saiba que todo sócio precisa ter um prolabore, que é um valor fixo por mês, porém os sócios precisam viver de lucro. Então a gente implementa essa ferramenta de distribuição dos honorários para fazer uma distribuição de lucros ou honorários de acordo com a realidade aí de cada escritório. Falaremos de alguns indicadores básicos aqui, né, do seu painel de controle. Passo por alguns sistemas que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, mostro algumas opções para vocês. E o outro item aqui é a questão da estrutura de pastas digitais aqui no caso. Ensino uma metodologia, uma forma de como você salvar os seus arquivos financeiros. Como que você salva as suas notas fiscais, qual que é a nomenclatura que você dá para suas notas, para os seus boletos, para os seus comprovantes de pagamentos. Então tem uma estrutura de pastas digitais para você colocar aqui no seu servidor, no seu computador, como você pode salvar isso, que fique de uma maneira organizada e que seja fácil de você encontrar os arquivos quando você precisar. Então esse é o conteúdo completo do curso, né? E independente de você fazer esse curso ou não, mais uma vez convido a todos para seguirem as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, e também acessar lá o nosso site, onde nós temos um blog com muito conteúdo de gestão na área jurídica, um fórum para discussão específico de gestão de escritório de advocacia, né, onde eu tenho profissionais aqui da área contábil, da área de marketing, da área de planejamento estratégico. Então se tiver alguma dúvida, entra lá, faz seu cadastro
e posta sua dúvida que nós vamos, assim que possível, quanto antes respondê-la. E temos também uma área de diagnóstico, onde você pode preencher um questionário. Nós vamos fazer um diagnóstico financeiro do seu escritório. Então você vai preencher um questionário, você tem diversas perguntas, e em até 5 dias úteis eu vou retornar para vocês um relatório com algumas ações, né, com algumas sugestões para que vocês possam implementar para melhorar aí o setor, a estruturação financeira do escritório de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, né, para quem pôde acompanhar aqui essa aula até o final. Peço que você possa deixar um comentário aqui embaixo do vídeo sobre o que você achou dessa aula. Estou aberto aí para críticas, sugestões principalmente. Se você tiver alguma sugestão de conteúdos a serem produzidos aí no nosso blog, nas nossas redes sociais, deixe sua sugestão aí que eu vou analisar também. E muito importante a sua participação. Então, se você puder, deixe seu feedback aqui embaixo para mim, que isso é muito importante.